Olá, meu nome é Lucas, esse é o primeiro vídeo desse canal aqui. Eu tô fazendo ele porque eu vi muitos vídeos, na verdade eu vi muitos canais de YouTube por aí que tem mais ou menos essa pegada, que é abrir a câmera e sair falando algumas reflexões. E eu acho que talvez seria interessante eu ter um pouco desse canal como um diário, como algo que eu colocaria minhas ideias, meus pensamentos aqui. Porque talvez eu sinto que eu tenho algumas coisas interessantes para poder compartilhar e não para poder opinar em si. A ideia é eu trazer algumas reflexões e talvez esses vídeos encontrarem pessoas com a mesma ideia ou com ideias contrárias para criar mais ou menos um estilo de debate, ou talvez até me fazer enxergar a vida com uma outra perspectiva, assim. Talvez trazer algumas ideias de alguma coisa que eu tô lendo, de alguma coisa que eu tô escrevendo, ou de alguma coisa que eu estou fazendo na faculdade, né? Talvez seria bom eu me apresentar agora. Eu tenho 22 anos, eu estou na metade pro final do meu curso de Ciência da Computação, aqui na Federal da minha cidade. Eu estou numa situação da vida que está bem reflexiva, assim, eu acho que talvez seja comum pela idade e pela situação. Eu tô ali naquela etapa da faculdade que não dá pra perder muito tempo com muita bobagem. Ou seja, assim, bobagem que eu falo, tô naquela etapa da faculdade que é bom eu gastar energia tentando alguma coisa, tentando algum estágio ou me preparando para mestrado, sabe? Aquele processo que é tempo suficiente para você conseguir alguma boa oportunidade. Não sei, eu sempre discuto muitas coisas sozinho por conta própria, e no meio delas eu acho que sempre sai alguma coisa. No momento eu não estou conseguindo escrever muito, então talvez falar vai ser mais fácil, né? Talvez eu não esteja lendo muito também. E é muito interessante estar surgindo esses canais de opinião, e eu fico olhando assim e bate uma quantidade interessante de pessoas assistindo, e é sempre alguém só com a câmera ligada, sabe? Eu não tô aqui pra tentar expor nenhuma verdade ou falar o que eu tô dizendo, é o óbvio, mas realmente trazer uma pauta de discussão e somente isso, né? É basicamente isso, né? Hoje, o que eu tava pensando? Eu tava pensando sobre... Eu vi uma frase que eu acho que foi aquele filósofo Pondé, que ele disse, que ele falou que... Eu não sei quem disse, eu só tava com essa frase na cabeça, que é sobre quando você chega... Essa pessoa que disse essa frase teve a sensação de, ao chegar aos 60, saber que o que ela sabia na verdade com os 20, e foram aí 40 anos inúteis da vida. Eu tava com esse pensamento que às vezes eu me sinto muito preso a uma bolha onde o que eu vivo é muito pouco comparado ao que tem por aí, e por causa da minha rotina e por causa da minha realidade socioeconômica eu tô preso aqui, e isso de certa forma me faz um pouco mal. Eu fico pensando se eu não devia simplesmente abandonar tudo e tentar me jogar por aí para eu poder sair conhecendo as coisas. E aí eu pensei comigo mesmo, pô, será que realmente o que eu tô procurando tá por aí? Será que eu não vou ter essa mesma sensação que esse cara teve de sair procurando pelo mundo todo e saber que depois de ter explorado em tudo quanto é canto, o que eu exatamente precisava estava exatamente onde eu parti? Ou seja, foram quilômetros e quilômetros inúteis para eu saber que o que eu sei até o momento, depois de percorrer tudo, era o que eu sempre soube desde sempre. Fez algum sentido? Porque eu vi esse cara falando sobre... Pô, se seu sonho é ser um comediante, por exemplo, e você tenta ser um contador de sucesso, que é a história, sei lá, do pai do Jim Carrey, assim, e ele fracassou sendo um contador, e era melhor talvez ter fracassado sendo como um comediante, porque esse era pelo menos o sonho dele. E eu fiquei me perguntando se o que eu faço hoje é o que, mesmo se eu fracassasse, eu continuaria fazendo. E eu não tenho resposta para isso. E esse é o pior. Eu sempre invejo um pouco essas pessoas que têm esse sonho dentro delas marcado, assim. Tipo, eu quero ser isso. E a dificuldade na vida dela é ser isso, é percorrer isso. Mas pelo menos elas têm o norte, né? Eu fico meio em dúvida se esse é realmente o meu norte.
Porque quando eu me paro para perguntar se o que eu faço hoje não é o que eu quero fazer, o que eu quero fazer, e esse é o ponto. Não, talvez não é nada, nenhuma outra coisa eu faria. Entendeu? Essa era a discussão que eu tava tendo comigo hoje, por isso que eu abri esse vídeo aqui. Porque é muito difícil você desassociar se o que você tá fazendo hoje, você quer desistir porque você tá cansado ou porque você não quer mais, né? Por exemplo, tem uma outra citação aqui que é o físico Richard Feynman. Tem um livro dele que eu li que é Só Pode Ser Brincadeira Sem o Feynman. E nesse livro ele fala que chega uma parte da vida dele que ele tá cansado de estudar, falar, ver física. Ele não aguenta mais, principalmente depois que ele volta do projeto da bomba nuclear que ele participou junto com o Oppenheimer e todos os cientistas fodas da época. E aí, eu acho, né, se eu não tô enganado, e aí um dia ele tava sentado depois desse burnout, ele tava sentado e ele viu uma criança jogar um frisbee. E no que a criança jogou, ele sentadinho num banco ali, o cara, né, já era muito inteligente, fez umas contas e calculou o movimento, a trajetória, sei lá, calculou uma parada do frisbee. E quando ele terminou de calcular assim, ele sentiu de novo aquele prazer por aquilo que ele fazia. E lembrou que ele sempre fez por prazer, por brincadeira. E que até o momento estava sendo por obrigação. E ele conseguiu, né, criar essa maturidade de conseguir desassociar quando ele estava fazendo por prazer e quando ele estava fazendo por obrigação. E ele volta a ter esse amor por física. E talvez esse é o núcleo aqui da discussão. Até quando é cansaço e até quando foi um erro fazer o que você está fazendo hoje? No meu caso, para esse vídeo não terminar assim tão aberto, eu não tenho outras escolhas plausíveis, né? Se eu fosse botar tudo no papel, seria: se eu fosse largar a faculdade, eu provavelmente iria para algum emprego que eu não gosto. Porque, né, qual emprego que eu iria? Como tá difícil de achar emprego aí, provavelmente eu ia acabar caindo em algum embalador de sacola de supermercado. Ainda mais que eu moro no interior, é só isso. Ou é a lojinha pequenininha vendendo alguma coisa, né? Não estaria graduado nem nada, então, entende? Não tem muitas opções. Então, assim, a opção mais viável que me parece agora é continuar o que eu tô fazendo. Até porque, assim, não é que eu odeie, ou que eu sou péssimo fazendo, ou que a minha carreira tá afundada num monte de merda. Não tá. Mas se eu não me concentrar, talvez comece a ficar, sabe? Mas assim, fica essa reflexão. Fica essa reflexão.